Nós, em alguns momentos, Tarcísio, eu não sinto realmente a vontade de vir à Rádio Gazeta, porque a impressão que nós temos, enquanto administração, é que há um posicionamento muito forte da rádio político, né, no sentido de não valorizar aquilo que está sendo feito pela administração. Muitas coisas estão sendo feitas, embora muitos problemas ainda existem, né? Agora, a senhora reconhece... vindos, inclusive, de heranças anteriores, né? Que nós estamos tentando equacionar. Agora, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui agora. Agora, a senhora, de qualquer maneira, reconhece que, embora nós tenhamos o direito de ter o nosso ponto de vista, porque, ainda que tenhamos algum tipo de vinculação política, nós somos cidadão, né? E nós fazemos de forma absolutamente transparente, deixamos a administração pública à vontade. Todos os secretários são convidados, o próprio Engenheiro Hugo por várias vezes participou aqui, já vieram, não cobramos nada, isso é importante que se diga, a senhora sabe disso, sim, tá certo? Quer dizer, nos sentimos discriminados, prefeita. É uma oportunidade, depois a gente vai. Sim. Eu acho que é uma oportunidade única da gente falar o que eu estou sentindo, entendeu? Porque eu tenho pela senhora, eu tenho pela senhora um grande respeito. Eu tenho pela senhora, muito exatamente, antigos, né, famílias que se conhecem. De amizade, então, na verdade, eu fico assim, meu Deus, eu saio de um projeto, venho para montar um projeto, acordo todo dia às 5h30 da manhã e sou taxado como imprensa marrom, porque eu tenho o direito também de discordar sobre algumas coisas, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que isso é um direito meu. Imprensa, o que a gente fica realmente nos constrange bastante é que logo depois de todas as entrevistas que nós damos, a Rádio Gazeta acaba tendo um posicionamento muito taxativo e de forma muito crítica, às vezes não respeitando aquilo que é colocado pelos secretários e até por mim. Então, nos gera, assim, uma falta de disponibilidade até pessoal, Tarcísio, porque é muito ruim um local onde você só recebe críticas, né? Então, até justifico isso, mas eu acho que o papel da imprensa, sim, é ter o seu ponto de vista, é fazer as críticas, mas respeitando também e considerando tudo aquilo que é feito, que é o problema principal da nossa cidade, né? E foram gastos aonde? Bombas reservas, porque não adiantava ter a caixa d'água também, sem que existisse o mínimo de condição de que esses poços funcionassem. Nós não tínhamos uma bomba reserva em nenhum dos nossos poços. Agora, a senhora concorda comigo que nós temos um problema que não é só desses dois bairros, conforme foi dito na entrevista? De todos os poços na verdade, nós não temos 200 casas. Eu não sou louco e, de qualquer maneira, todos os dias a gente ouve aqui, ninguém induz ninguém a ligar. Nós não vamos fazer isso, mas se quiséssemos abrir, nós fazemos um diagnóstico que falta d'água no Siena, falta d'água no Zé Luiz Simões, falta d'água no conjunto Edson Leite de Moraes, não com a gravidade que temos lá em cima. Exatamente. Aí mas que nós falta. Temos, sim, Tarcísio, só que você concorda comigo que essa é uma questão agravante a toda essa sistema de distribuição, que é um sistema extremamente complicado, que o próprio engenheiro de mais de 20 anos da prefeitura não consegue identificar. Foram feitas muitas mudanças sem que tivesse sido feito um mapeamento disso. Então, existe uma dificuldade muito grande nesse sentido, que foi uma situação herdada. E existem outros problemas. A situação hoje de seca, o mês de janeiro, há mais de 43 anos que nós não tínhamos um mês de janeiro tão seco como nós temos agora. Tanto que o problema, ele é não só da nossa cidade, ele é regional, ele é estadual, ele é nacional. Está faltando água praticamente no Brasil inteiro. Acho que as pessoas se informam, ouvem televisão, estão vendo a situação de calamidade que está em Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, em todas as cidades, inclusive Salles, todas as cidades passam por problemas, né? Algumas mais críticos do que Orlândia e outros menos críticos. Agora, a gente tem que se ater ao nosso problema. E é isso que nós estamos tentando resolver. Desde o ano passado, a gente tem feito todo o estudo, todo um planejamento para se resolver essa situação. Só que não há milagre. Infelizmente, eu como prefeita gostaria de, no primeiro dia, ter resolvido o problema da água, ter resolvido o problema dos buracos da nossa cidade. Mas você sabe mas a disso senhora como concorda comigo? A senhora concorda não há milagre, Tarcísio. Talvez nós não nos entendamos, antes do Mike fazer a pergunta, até porque diz respeito a essa questão. Eu acho que aí é uma questão de visão de prioridade. Eu entendo que enquanto se preocupou em ficar em questão de pagamento de dívida, com esse discurso que não tem dinheiro, que não tem aquela coisa, tinha um monstro que estava crescendo, que depois apareceu no decorrer do dia, que era a questão da falta d'água. Então,
Vejamos essa situação. Depois de um ano, chegou-se à conclusão técnica, precisa de um reservatório, precisa nem de um poço imediato. Não, o reservatório custa 300, 400 mil reais. Só que o ano passado, você sabe disso, nós não tínhamos nem fornecedores que queriam fornecer para a prefeitura. Nós não tínhamos como contratar mão de obra, Tarcísio. As pessoas não prestavam serviço para a prefeitura de Orlândia, Prefeita, por falta de pagamento. Mas 300, 400 mil reais, a senhora sabe que o nome da prefeitura, que foi sujo, na verdade, na reta de chegada do ex-prefeito, que simplesmente abandonou a cidade. Não, não estou dizendo, mas de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira, que dar conta dele. O senhor Ananias tem tanta experiência, a gente sabe que ele tem, é uma questão de conversar. Pega o fornecedor Bomba Leão, Bomba Azul, pessoal de Monte Azul Paulista. O que não está sendo considerado agora por você é que o custeio foi feito. Nós tivemos que trocar bombas, nós tivemos que dar manutenção. Eu não estou deixando de reconhecer, prefeito. Então, eu estou muitas dizendo. coisas foram feitas. Era prioridade o poço, mas existiam outras prioridades. Mas na água, que foram sanadas. Sim, perfeito. Mas na água, mas nós não vamos chegar a um entendimento porque eu tenho uma visão um pouco diferente. Sim. Michael. Prefeita Flávia, boa tarde, seja bem-vinda em nossa emissora. Eu acompanho um pouco mais a realidade, inclusive eu vou constantemente nos bairros e eu acompanhei a administração do Rodolfo 4 anos à frente desse jornalismo. A senhora também acompanhou, era uma grande ouvinte nossa como vice-prefeita. E na marca do prefeito Rodolfo a gente tinha várias reclamações na saúde, não que não faltasse água. Governo Vado eu não acompanhei aqui dentro da emissora, mas também o pessoal fala que faltava água. Desde que a senhora assumiu a Prefeitura Municipal de Orlândia, a senhora vem trazendo uma marca constante que é a falta de água. O que vem acontecendo no governo Flávia que esse problema só agravou no José Vieira Brazão? O problema de água da nossa cidade vai ser sanado durante esses 4 anos. Até como vocês mesmo colocaram as nossas promessas de campanha, o governo, Marcos, você tem que entender que a administração é por 4 anos. Mas, na verdade, se disse o senhor Pedro Bodin, que é o seu vice, que, surpreendentemente, ao invés de ir para a cultura, deveria estar na água, ele roncou grosso, me permite o português, dizendo tipo assim, aqui em Orlândia tem água, o problema é gerenciamento, tá fácil, é entrar, gerenciar e resolve. Então, prefeito, eu acho que a expectativa era muito maior, né? Teve gente que trucou e não tinha o zap. Essa que é a verdade. Não, na realidade, nós podemos dizer hoje que o problema administrativo, Tarcísio, foi resolvido. Nós pegamos um departamento de água, e aí o seu Pedro tem toda a razão de falar que era uma questão de gerenciamento. Nós pegamos um departamento de água com um déficit anual de 1.700.000. Você imagina o que é isso? Além de não ter investimento nenhum, de não ter rendimento, tinha um déficit de 1.700.000 por ano. Você imagina isso durante tantos anos. Neste ano, no ano passado, em 2013, nós zeramos esse déficit. Então, a questão administrativa dentro do Departamento de Água foi solucionada. Não dá para a gente dizer que não. Agora, mas nós não vamos entrar no mérito, nós não estamos acompanhando o dia a dia dessa questão. Mas o que interessa para o munícipe é que a fala durante a campanha política que batia na porta do cidadão para pedir voto, é justamente essa. E é por isso que eu estou aqui dizendo para o munícipe, tenha um pouco mais de paciência. O que não se solucionou durante anos de falta de investimento, se fosse investido pelo menos um pouquinho, Tarcísio, se os prefeitos anteriores tivessem tido a preocupação com esses munícipes e com essa falta de água, que já é uma questão bastante antiga, e tivessem investido um pouquinho do orçamento, nós não estaríamos, Michael, nessa situação de sucateamento que a gente está hoje. O governo Flávia já tomou como parâmetro que nós vamos investir durante esses 4 anos mais de 6 milhões na água. Prefeita. Isso é fato. Fora os 2 milhões que vai vir do governo do estado. A semana que vem eu estarei novamente com o governador, cobrando dele. Já estive a semana passada na Secretaria de Recursos Hídricos, cobrando a perfuração do poço. Então é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos duas situações. Tem muita gente cobrando, né? Por que não fura o poço, como você mesmo falou? Não só hoje porque... Nós teríamos até condição de furar. Agora eu fiquei mais surpreso que o problema não é mais o poço, é o reservatório de 400 mil. Aí é um erro de avaliação. Já está sendo licitado, Tarcísio. Não, perfeito, é o mínimo que tem que ser feito, prefeito. Com certeza. Se nós temos uma situação emergencial, agora, a questão é o mínimo. A questão do poço, primeiro, nós não podemos abrir mão de 2 milhões que vai vir de recurso de fora. Mas pode tocar duas coisas, a senhora sabe. Não, nós não podemos. É crédito adicional especial, prefeito. Eu preciso ter o recurso e o convênio assinado para poder licitar. Eu sei disso. Agora, se eu fizer isso antes, eu vou estar ultrapassando e eu vou perder a senhora, então não estou nem questionando a questão do reservatório. Quer dizer, se o perdão do poço, se a questão é reservatório, para esclarecer para a população. Para o valor é menor. E outra coisa, será que um poço artesiano só resolve o problema de Orlândia? Ele vai ajudar
Muito, Tarcísio, Exatamente. porque a quantidade que vai ser captada é muito grande. Agora, nós temos um problema maior, que é a distribuição. E eu estou aqui me adiantando, exatamente, mas o Hugo depois vai estar explicando agora, tecnicamente. Agora, duas perguntas finais. Primeiro, por que o Pedro Bordim não assumiu o setor de água? Foi Se ele, pela senhora, dizia que ele é o visionário da água, aquela história toda. Sim, e realmente resolveu. Dava a impressão que ele ia resolver o mundo de uma hora para outra. Embora... Foi uma opção, seu Pedro fez esta opção, até por uma questão pessoal dele. Ele preferiu a cultura, que é alguma coisa ligada também à formação pessoal dele, né? Ele preferiu ficar na cultura. E nós já tínhamos o Jarbas, que estava, vamos dizer, não estava tendo a oportunidade de assumir a direção do DAI, e é a pessoa que acompanhou até desde a época do seu Pedro, foi indicação, inclusive, do seu Pedro, que o Jarbas assumisse a diretoria do DAI, porque é o técnico responsável e é a pessoa que acompanhou isso durante 20 anos. O seu Pedro ficou afastado durante esses 20 anos, o Jarbas não. Então, foi uma indicação do seu Pedro. O seu Pedro entendeu por bem que ele estaria contribuindo com a água, indicando o Jarbas, que é o técnico e engenheiro que conhece tudo do nosso departamento de água hoje. Embora, tudo não, né, Tarcísio? Muitas coisas o próprio Jarbas desconheça. Agora, de qualquer maneira, né, eu continuo muito surpreso com essa situação, porque ele foi o marketing durante a campanha para mencionar, mas vamos esquecer essa página e vamos tocar para frente. Nós estamos fazendo, e eu quero deixar claro para a população que o seu Pedro participa das decisões, nos ajuda muito com as opiniões, com o conhecimento que ele tem. Então, ele não está alheio, embora ele seja secretário da Cultura, ele não está em nenhum momento alheio. Ele sabe, ele tem uma preocupação muito grande, assim como eu, ele compartilha da dor dessas famílias que não têm água. A gente sabe que isso é muito triste. Agora, e ele compartilha das decisões. Aproveito aqui também, ao vivo, para agradecer ao seu Pedro, faço isso sempre, porque o seu Pedro, para mim, é realmente um visionário, mostrou isso há mais de 25 anos atrás, quando foi prefeito, e continua nos ajudando muito. Agora, propriamente com respeito a essa questão do Poço Profundo, a senhora sabe que, quando era prefeito o Rodolfo Tadeu Meirelles, o governador também prometeu esse poço. Acho até que este ano a situação é um pouco diferente, porque ele é candidato a governador. Não, e a situação não é diferente só por isso, viu? Não, ele ajuda, prefeito. Não, mas eu preciso te dizer aqui, é óbvio que a gente por que teve então ele uma prometeu pro situação Rodolfo de palanque, porque o Rodolfo não foi atrás da outorga. Nós conseguimos a outorga. E esse posto não pode ser virado sem a outorga. E com respeito a essa questão do poço... Foi a primeira coisa que nós fizemos no ano passado. Na questão... Portanto, não dá para falar, Tarcísio, só me desculpa, não dá para dizer que nós ficamos inertes à situação. No ano passado, nós lutamos muito para conseguir a outorga, porque eu sabia, e eu tinha que aproveitar esse momento político do governador Geraldo Alckmin, para conseguir esse posto, e nós conseguimos, em cima do palanque, na inauguração das casas do Orlândia F. Agora, haverá necessidade de ser agilizado, porque a senhora sabe que a lei eleitoral impede repasse. Estive a semana passada na Secretaria de Recursos Hídricos e estou indo na Casa Civil. Corremos o risco até de que só possamos ter acesso a esse recurso depois da eleição. Então, não, nós vamos viabilizar isso antes. Se isso de forma lamentável acontecer, o que vai acontecer? Nós vamos ficar 2 anos sem ter o poço. Em último caso, nós vamos usar o recurso próprio de 2 milhões desse ano, embora tenham outras situações que precisam ser resolvidas com esse recurso. Agora, eu continuo nessa linha de raciocínio da senhora. Não seria mais prudente, não que a gente não acredite no governador, eu particularmente acho que ele vai dar o poço. Eu também acredito. Porque tem interesse político. E não tenha dúvida, ele vai dar o poço, eu não tenho dúvida disso. Agora, o meu medo é que entre ele dar o poço e a documentação e a burocracia tiver para poder ser feito, corremos o risco. Tarcísio, não, toda a documentação já foi enviada para a Casa Civil. E eu estou acompanhando, aliás, para a Secretaria de Recursos Hídricos, estive com o Giribone a semana passada e ele me reafirmou isso, a documentação está com ele. Então, não há nada técnico que possa impedir. Hoje, nem técnico, nem administrativo da Prefeitura, é só o governador liberar. E o que o secretário me disse na semana passada é que é só uma questão de planejamento de onde vai sair esse recurso. Por isso que eu estou indo na Casa Civil a semana que vem para cobrar deles, porque a gente sabe que até maio isso tem que sair. Esse convênio tem que estar assinado. Minha linha de raciocínio é muito clara. Se de um jeito ou do outro nós vamos ter que perfurar algum outro tipo de poço, né? Eu até faria, entre aspas, um sacrifício, até porque faria isso no primeiro ano de governo. De um jeito ou do outro, isso viria independente de recurso, porque eu penso nesse sentido. Mas não era prioridade. Então, a gente faz uma colocação muito clara, alertando a senhora, e não precisa alertar, porque a senhora já tem experiência de 1 ano à frente do governo,
que essas questões documentais envolvendo verbas é complicado. Então a gente vai torcer, até porque como é uma verba de valor alto, o que acontece? É concorrência. O engenheiro Hugo sabe, que demanda tempo. Há o risco de se ter recurso, aquela história toda. Essa questão documental já está toda providenciada, tá? Você já está, inclusive, na mão do governo do Estado. Pergunta, prefeita Flávia, Tarcísio, acompanhando a sua entrevista, você, a prefeita falando, vocês falam num termo muito técnico, e eu vou falar um pouco mais sobre a população aqui, que eu acho que tem que ser o preto no branco. Prefeita, a água de Orlândia tem aumentado constantemente. Prova disso lá em casa, eu, minha esposa e meu filho pagava 20, 25, a partir de 2 meses eu paguei 80, agora eu pago 90. Muitas pessoas trazem contas aqui na emissora, talvez pode ser erro de cálculo, erro de editação da conta, mas a senhora acha justo o pessoal pagar água 100, 140 e receber água na mangueira de um caminhão-pipa, que não se sabe a qualidade do caminhão, o tanque e a qualidade da água que está levando a população, prefeito? A qualidade da água, Michael, eu posso te garantir que é a mesma. Ela sai do reservatório, do mesmo local. Tudo bem, mas no momento que põe dentro do caminhão, o caminhão talvez pode ter alguns resíduos que atrapalham a qualidade da água. Não, isso não existe. Né? Existe todo um acompanhamento do caminhão, o reservatório onde é colocada a água dentro do caminhão é o mesmo que vai para as nossas torneiras. O que poderia gerar algum tipo de problema, e isso não acontece, é a água ficar armazenada no caminhão. Mas a senhora acha justo o morador receber água na porta de casa do caminhão? Eu posso te garantir, não, Michael, é até por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, esse planejamento e esse investimento. Mas eles não mereciam desconto, talvez, na água, até mesmo porque... A pessoa não paga, Michael, a pessoa não paga a água do caminhão. Mas ela paga água mensal sem ela paga a água mensal que ela gasta. Não existe cobrança de água além daquilo que você gasta. O que nós identificamos, por um motivo ou por outro, e até por isso a gente está profissionalizando a leitura, é que tinha muito problema de leitura. Pessoas que pagavam a taxa da água e gastam muito mais do que isso. E aí se surpreenderam. Poxa, eu gastava 20, agora eu gasto 80. É porque, aliás, eu pagava 20, agora me cobram 80, porque você, na realidade, gasta 80. É que antigamente não era cobrado. Até por conta disso, que a gente está conseguindo equacionar o déficit que existia no departamento de água. Esse era um dos problemas. Agora, a gente sempre defende aqui a população, e eu achei um erro muito grande da administração pública ter entregado 336 casas sem hidrômetro. Muitas pessoas estão fazendo calçada, fazendo muro. E quem vai pagar aquela água lá, prefeito? Esses hidrômetros estão sendo colocados. O erro maior foi deixar essas pessoas durante 8 anos sem essas casas, Michael. Eu não podia, com as casas prontas, deixar de entregar. Essas pessoas mereciam respeito. Elas precisavam assumir e estar dentro das casas. Imagina se eu tivesse impedido que a pessoa entrasse dentro da sua casa pronta porque não tinha hidrômetro. Eu não posso fazer isso. Tá? Eu acho que a administração... Mas o setor da água não está falido? Eu sempre que o pessoal coloca que não está falido. Isso não pode aumentar mais ainda o prejuízo? Não, isso é uma questão de meses. Eles vão pagar. Até porque para eles vai ter faturamento. Vai ter a taxa, eles vão pagar a tarifa. Só faltava muitas pessoas de Orlândia pagam. Então, eles não são problema, eles não estão dando prejuízo. Um outro problema, que era uma irresponsabilidade de administrações anteriores, nós entramos, Michael, não havia nenhum hidrômetro em nenhum prédio público. Hoje nós colocamos. Mas já está pagando? Todas as nossas escolas... Não, eles não pagam, porque não vai pagar para o mesmo ente. Sim. Mas existe, Tarcísio, o controle de gasto. E isso a gente faz com os nossos prédios públicos. Imagina, se eu não sei quanto que gasta de água na minha casa, eu não vou saber quanto gasta de água na prefeitura, numa escola, hoje eu tenho esse controle. Essa foi uma medida feita ano passado para que a gente pudesse equacionar o déficit. Então, questões administrativas foram tomadas para que a gente chegasse equacionando esse déficit e agora, neste ano de 2014, pudéssemos ter condição de investir no Departamento da Água. Estamos licitando essa semana, segunda-feira, já deve estar listado, mais 2 conjuntos, que é para substituir uma bomba de mais de 50 anos, que a gente tentou arrumar e não existe peças. Então, o problema nosso, qual é o plano traçado, se é isso que todo mundo quer saber, apesar de eu já ter explicado várias vezes. O problema pontual do Brasão vai ser resolvido com uma caixa d'água e uma setorização para aquelas 150 casas que tem o problema de abastecimento a partir das 3 da tarde, umas até antes, que a gente enche a caixa lá e depois começa a baixar o nível do reservatório de 1 milhão de litros que tem, mas na hora que ele abaixa, a quantidade pelo consumo abaixo, não dá pressão, não sobe água nas casas. Nós vamos construir uma caixa d'água de 180 mil litros e setorizar para essas 180 casas.
continua faltando água. Só que nós vamos diminuir o problema desses moradores que estão perto da casa. Prazo estimado para que isso aconteça, especificamente nesse caso aí? Eu acredito que em torno de 90 dias nós já devemos estar com isso funcionando. E até quando você acha que, até para finalizar, até quando você acha que teríamos condição de resolver os outros pontos da cidade que sistematicamente têm tido problemas, né? Os outros pontos da cidade que nós tivemos problemas foi por problema de quebra. Mas quando é que terminam essas quebras? E por que não? Porque essas não, quebras tecnicamente não vão, já foi explicado. Essas quebras não vão terminar nunca. Mas tem reserva. Isso é problema mecânico. Podemos assegurar que não vai ser aquela coisa de vai ter que ligar para Monte Azul Paulista, não sei o quê. Exatamente. Vamos por partes. Poços profundos, todos têm bomba reserva, e a do Marico, que quebrou essa semana, já está em processo licitatório para conserto. As bombas de recalque, todas esse ano vão ter bombas novas, 2 conjuntos de motobomba em todos os poços principais, que são 5. Que é o Poço da Gruta, o Poço da Rua 10, o Poço da Avenida 10 e o Poço do Marico. Nós temos mais 5 poços do Marico que são pequenos, que após a perfuração eles devem ser desativados porque são antieconômicos e antiproducentes. Eles vão ser desativados, por incrível que pareça. Eu não posso fazer isso nesse momento, porque mesmo sendo pouca água, é o que a gente precisa. Tá certo. Até o final do ano, com a perfuração dos poços, tá? Os problemas pontuais vão ser todos equacionados. Se nós não conseguirmos perfurar o poço esse ano através do recurso do governo do estado, tá? O ano que vem a doutora Flávia anunciou, nós vamos furar com recursos nossos. Mas os problemas imediatos, pontuais, diminuir o tempo de quebra. Isso é gerenciamento, que muitas vezes é questionado o gerenciamento. Outro dia, não é questionado, não. É que quem disse que ia resolver num passe de mágica. E aí cria-se uma expectativa. Eu gostaria de fazer uma observação. Que eu vou discordar de você, quer dizer, tem a gravação aí. Técnico. O seu Pedro disse que ele tem a solução para a água. A doutora Flávia também tem a solução para a água. A decisão política, ela já tomou. Foi a decisão política que o seu Pedro tomou. Que em 6 anos investir, enterrar dinheiro, como foi criticado, para investir na água. Coisa que nenhum fez. Ele teve a decisão política e a doutora Flávia teve a mesma decisão política. Vamos investir o dinheiro na água.